Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de refletir na palavra de Deus, de sermos impactados pela sabedoria da palavra de Deus. E a nossa oração é que esse momento seja um momento de edificação para a vida de todos nós. Estamos lendo Provérbios 20. E a leitura bíblica de hoje vai dos versos 12 ao 14, que diz assim: O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba. Existem algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Tudo que Deus faz é para o louvor da sua glória. Todas as coisas feitas por Deus, a obra das suas mãos, devem glorificar ao Senhor. E quando a palavra de Deus diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Isso significa que o nosso ouvido deve glorificar ao Senhor e os nossos olhos devem glorificar ao Senhor. Eu lembro de uma música infantil que dizia assim, olha, cuidado olhinho o que vê, cuidado olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Se os nossos olhos foram feitos por Deus e tudo que Deus fez deve ser para o louvor da sua glória, nós precisamos cuidar com aquilo que colocamos diante dos nossos olhos, porque os nossos olhos devem glorificar a Deus, assim como os nossos ouvidos devem glorificar a Deus. E como que eles glorificam a Deus? Quando nós sabemos escolher o que vamos colocar diante dos nossos olhos, o que vamos deixar penetrar pelos nossos ouvidos para encher a nossa mente, a nossa cabeça. É muito importante que a gente tenha essa compreensão. Nós vivemos num tempo em que, por conta do celular, as pessoas têm acesso a muitas informações e tudo fica muito livre na palma da sua mão. O controle daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e daquilo que ouvimos é fruto dessa consciência de que quando estamos sozinhos, longe da vista de todos os homens, na nossa intimidade ali diante da tela do nosso celular, Deus está nos vendo. E nesse momento, a decisão daquilo que vemos e aquilo que não vemos, ela passa pelo crivo da consciência de que nossos olhos foram feitos pelo Senhor, que os nossos ouvidos foram feitos pelo Senhor. A playlist, por exemplo, do nosso Spotify, ela deve atender a esse critério. Os filmes que eu acesso devem atender a esse critério, porque se os nossos ouvidos e os nossos olhos foram feitos por Deus para a glória do nome do Senhor, então é preciso que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente ouve. Depois o texto diz que nós não devemos amar o sono, porque quem ama o sono empobrece e a preguiça tem sido uma desgraça na vida das pessoas, mas há uma promessa na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Isto é, trabalhe, invista no seu crescimento e você vai ver os resultados disso. Depois, no verso 14, a palavra nos chama a atenção para o cuidado com a fraude, naquilo que nós vamos negociar. Porque as pessoas mal intencionadas, elas dizem assim, nada vale, diz o comprador. Mas depois de retirar-se, se gaba.
porque passou a perna no outro. E esse é um instrumento muito presente nas relações humanas, naqueles que não têm o temor de Deus, naqueles que não têm comprometimento com a verdade, naqueles que estão vivendo fora dos padrões da vontade do Senhor. Mas nós precisamos dizer sim, sim, não, não. E a Bíblia diz que o que passa disso vem do maligno. Por isso, esses conceitos da palavra de Deus são essenciais para que nós possamos desenvolver a nossa vida com retidão e justiça, porque o tempo está diante de nós e as circunstâncias que nos cercam devem nos levar para mais perto de Deus. Lembre-se, tudo que Deus fez foi para o louvor da sua glória. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos agradecer pela Tua palavra. A Tua palavra nos convida à retidão, a Tua palavra nos convida à diligência e a Tua palavra nos convida a tomarmos cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos e permitimos penetrar em nossos ouvidos. Que, ó Deus, a nossa vida glorifique ao Senhor, não apenas quando estamos diante de todos os outros, mas quando estivermos sozinhos e só o Senhor estiver vendo. Que a nossa vida seja vivida para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?